Estamos chegados ao momento em que o desenvolvimento do nosso estudo do React vai começar a implicar a existência de uma segunda vertente dentro das nossas aplicações, que é a parte do back-office, ou melhor, não do back-office, mas de um back-end, que, pese embora o facto não tenha que ser uma área visível, tem que ser uma área que nos possa servir, através de APIs, por exemplo, as informações que nós queremos. Nós vimos aqui no vídeo anterior desta série, utilizando o Axios, vimos também ainda antes com o Fetch, como é que nós podemos ler informação a partir de uma API. Mas a questão aqui é, se eu quiser a partir deste momento começar a criar alguns exemplos de React, mas com persistência de dados, isto é, eu poder submeter informações para a minha API, é certo que eu iria encontrar na web alguns serviços que me podem temporariamente solucionar essa circunstância, mas penso que é dado o momento para nós equacionarmos o que é que vamos aprender a seguir. E aprender a seguir significa aprender uma tecnologia que permita que o JavaScript funcione do lado do servidor e que nos permita, desse modo, desenvolver um servidor que vai responder aos pedidos do nosso React, seja para ler, seja para executar escrita, atualização, eliminação, todo o processo de CRUD de uma base de dados. Ora, para que possamos entender melhor qual é o caminho a seguir a partir deste momento, nós podemos ver aqui várias hipóteses. Eu poderia muito simplesmente criar um projeto em PHP puro ou utilizando até uma framework de PHP, que seria uma API com um conjunto diversificado de endpoints, que depois me iria permitir não só dar resposta aos pedidos da minha API para leitura de dados, mas também, por exemplo, na submissão de um pedido para guardar informação num banco de dados, eu poderia usar aqui o PHP com o PDO, com MySQL, com Postgres, enfim, com uma base de dados, para fazer essa persistência de informação. No entanto, e ainda que ao longo do tempo muitas aplicações de React se alimentem de APIs criadas em PHP, e não há qualquer problema nisso. PHP é atualmente bastante performativo, consegue dar resposta a muitos pedidos. Obviamente que isso não depende do PHP, depende do Nginx ou do Apache, os serviços que permitem que o PHP dê respostas. Nós teremos que equacionar, ir aqui para, por exemplo, o Node.js. O Node.js é um velhinho, já com mais de uma década de existência, e que serve atualmente como uma das principais stacks de desenvolvimento no caso de aplicações React. O que acontece tradicionalmente é, uma aplicação tem o seu front-end feito em React e depois no back-end tem, por exemplo, um servidor de Node a receber os requests das chamadas do React e a emitir as respostas. As respostas podem ser, então, consultas a bancos de dados de MySQL, NoSQL, etc. Mas todos eles programados, ou neste caso com o código baseado em JavaScript. Qual é a vantagem desta stack? É que mantemos o mesmo tipo de linguagem do lado do cliente, no React, e do lado do servidor, no caso de usarmos o Node. E o Node, obviamente, tem estado muito em discussão, não pelas suas evoluções, mas pelo facto de ter um conjunto de concorrentes que estão a surgir de uma forma bastante forte. Um deles é o Dino, desenvolvido pelo mesmo criador do Node.js, o Ryan Doll. Ryan Doll chegou à conclusão de que já não havia muito mais por onde conseguir melhorar o Node. Aliás, ele disse inclusive que olhou para o código do Node e disse isto foi uma forma menos correta de fazer as coisas. Obviamente que as pessoas e os técnicos mais conceituados também evoluem nas suas competências técnicas e nos seus conhecimentos de programação e, como é óbvio, isso acontece com muita frequência. O Ryan Doll chegou à conclusão de que a forma como ele fez inicialmente o Node.js já não tem muito por onde se lhe pegar. E então ele decidiu começar a reconstruir, ele e obviamente uma equipa que trabalha com ele, reconstruir algo do zero, e estamos a falar do Dino. Ora, o que aconteceu foi uma circunstância muito interessante, é que a partir do momento em que começaram a surgir informações sobre a criação do Dino, houve com certeza outras equipas de programadores que decidiram, por que não, agora aproveitar a onda e tentar encontrar uma solução alternativa
ao Node.js e que possa concorrer com o Dino. E nós não temos dúvida nenhuma que o Dino irá a seu tempo ser um substituto do Node.js. Mas, por exemplo, nós temos agora, muito recentemente lançada, uma iniciativa chamada Bun. O Bun é também um ambiente de execução de JavaScript que funciona do lado do servidor. Ora, o que é que acontece no caso do Bun? E vocês podem verificar aqui logo à partida uma apresentação em força do Bun. O Bun fez um benchmark de um conjunto de HTTP requests, isto é, quantos pedidos por segundo é que o Bun conseguiu fazer versus o Node e versus o Dino. E reparem que o Dino, ainda que tenha para o mesmo tipo de pedidos, obviamente que aqui vamos partir do princípio que foi o mesmo tipo de pedidos, o Dino tem uma ligeira melhoria de performance, ou neste caso não tem uma ligeira melhoria de performance, tem até um downside de performance, porque o Node consegue ainda assim por segundo fazer 16.000 requisições, enquanto o Dino fica apenas pelas 15.000. Claro que depois há contextos específicos dos requests que podem fazer com que uma ou outra tecnologia possa ter melhor resposta, mas aqui o Bun dispara, e o Bun diz, obviamente temos que confiar na documentação que nos é apresentada, que conseguiu fazer aqui 48.000 requisições por segundo. Bom, vamos ver aqui no caso de chamadas do SQLite. Bom, no caso do SQLite, aqui o Node continua a ter aqui uma performance muito interessante. O Dino ainda está na sua fase embrionária e, portanto, há muita coisa ainda a evoluir. Continua a ter aqui uma performance menos interessante, mas cá está o Bun a fazer pedidos a uma base de dados SQLite e a disparar lá para o topo. Depois temos ainda aqui uma outra situação que é o Bun FFI. FFI é um conceito designado por Foreign Function Interface e que neste caso também está relacionado a um conjunto de operações executadas por segundo. Mais uma vez o Node continua a ter ali uma performance melhor que o Dino. Eu volto a frisar que o Dino está ainda numa fase inicial ou embrionária e portanto vai com certeza melhorar algumas das suas circunstâncias, mas reparem que aproveitando a onda do aparecimento destas tecnologias de execução do JavaScript do lado do servidor, ou neste caso na melhoria do Node.js com a construção do Dino, outras circunstâncias apareceram, e neste caso o Bun diz que há aqui uma diferença imensa. Obviamente que nós temos sempre que duvidar destes números, há muitos vídeos que vocês podem consultar no YouTube sobre estes benchmarks. E porquê que esta informação é muito importante? Quando vocês criarem ou se decidirem seguir o caminho da construção de aplicações com React, inevitavelmente vocês vão ter que equacionar como é que os dados da vossa aplicação vão ser servidos do lado do servidor. E quanto mais for performativa a tecnologia que vocês usam do lado do servidor, melhor capacidade de resposta a vossa aplicação vai ter. E, portanto, às vezes são diferenças minúsculas ou quase imperceptíveis à escala dos milésimos de segundo, mas se estivermos a criar um sistema que tem uma elevada demanda por parte do conjunto de usuários, então nós temos, obviamente, que pensar muito bem na escolha da tecnologia que vamos utilizar. Bom, neste percurso de aprendizagem que tem vindo a acontecer ao longo deste ano de 2022 no canal aqui do YouTube, não faria qualquer sentido eu passar por uma tecnologia mais recente sem passar pelo menos pelo Node. Então aquilo que eu vou propor, e deixo aí na secção dos comentários para que vocês deem a vossa opinião, é nós passarmos pelo Node e vermos como é que vamos aplicar o Node como um fornecedor de APIs para a nossa aplicação React, para depois, a partir daí, com os conhecimentos de Node básicos suficientes para podermos avançar, podermos criar um mecanismo que nos permita ter persistência de dados. Isto é, podemos na nossa aplicação React ir consultar a lista de clientes da nossa loja, mas podemos também adicionar clientes à nossa loja utilizando a mesma tecnologia. Fica aí na secção dos comentários para vocês darem a vossa opinião. Obviamente que o Node já é uma tecnologia que poderíamos dizer consolidada, mas a entrar na sua terceira idade. Ainda assim, aprender a trabalhar com o Node vai permitir que nós saibamos melhor interpretar quais são as filosofias das outras tecnologias que entretanto foram surgindo, como é o caso do Dino e também do Bun e outras que venham a surgir em paralelo. Portanto, aprender o Node no sentido de nos dar a possibilidade de nós ficarmos a conhecer o Node, vermos como é que é simples
definir do lado do servidor um conjunto de instruções para darem resposta às chamadas de APIs do nosso React, mas também prepararmos-nos para, seguindo a filosofia do Node, podermos dar o salto depois para Deno, Bun, etc.